Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 1. Nós vamos nos fixar apenas numa frase deste versículo, do versículo 1. É um trecho maravilhoso da palavra de Deus, mas a minha proposta hoje à noite não é nem fazer um estudo exegético ou expositivo desse versículo, ou da conhecida oração que Jesus mencionou aos seus discípulos, ou a forma como nós devemos orar, mas apenas de uma frase que foi ali mencionada, e então nós vamos falar sobre oração hoje à noite. Mais uma vez queremos falar sobre esse assunto. E eu quero começar lendo a letra de um hino maravilhoso que eu aprendi quando eu era criança. Eu sempre, na hora que eu vou falar, que eu aprendi quando eu sempre fico pensando, não posso dizer quando eu era pequenino, senão as pessoas vão dizer, então ainda não passou essa era. Então eu falo quando eu era criança. Então o hino diz assim: os mais antigos foram criados na igreja, como eu fui criado na igreja, vão lembrar que já cantaram muitas vezes essa letra maravilhosa. Diz assim: bendita hora de oração, que acalma o aflito coração, que leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Em tempos de cuidado e dor, refúgio tenho em meu Senhor. Vencendo o ardil e a tentação, bendigo a hora de oração. Bendita hora de oração, quando em fervente petição sobe ao benigno Salvador, que atende à voz do meu clamor. Jesus me ordena a recorrer ao seu amor, ao seu poder. Contente e sem perturbação, eu busco a hora de oração. Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo, enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar. E enfim, no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Muito maravilhoso, não é não? Foi escrito por um homem cego. Ele nasceu cego, ele não conseguia ler como nós podemos ler, ou escrever como nós podemos escrever, mas ele tinha uma memória maravilhosa, e um coração como o que ele pode expressar na poesia que nós acabamos de ler. O nome dele era William W. Walford. Foi ele, autor de muitos hinos maravilhosos que nós cantamos, e um deles é esse aqui. E agora, por causa dessa letra que nos faz lembrar, com suas palavras, com essa poesia, que o nosso Senhor Jesus também passou por experiências semelhantes às nossas, e que recorreu muitas vezes a esse recurso extraordinário, que é a oração, falar com o Pai. Nós queremos então ler o texto que nos remete a refletir sobre esse instrumento maravilhoso, esse meio de graça, esse acesso a um poder que se fortalece cada vez mais na nossa fraqueza, ou no senso de humildade que muitas vezes assalta o nosso coração. Sentir humildade é diferente de se sentir humilhado, a não ser quando esse sentimento de humilhação vem pela grandeza bendita e maravilhosa da presença sentida de Deus em torno da nossa vida. Aí é bom nós vermos quão pequeno nós somos, quão carentes nós somos, e quanto mais carente nós nos sentimos, maior é o favor que abrange a nossa vida, que nos cerca e que nos envolve
a bondade e a misericórdia de Deus. Lucas, capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos fazer essa oração juntos agora, todos nós? Senhor, ensina-nos a orar. Mais uma vez, Senhor, ensina-nos a orar. Todos que somos discípulos de Jesus, devemos ter como alvo prioritário da nossa vida a piedade que nasce pela nossa obediência a Cristo, a sua palavra, a sua vontade para conosco. Queremos aprender a viver uma vida piedosa. Viver uma vida piedosa não é viver uma vida que vive tendo pena de tudo e dos outros, das coisas assim, não. É uma vida correta, uma vida santa, uma vida pautada nos conceitos do reino. Uma vida que vive abalada pelo testemunho da palavra em nosso coração, pela mediação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o mediador entre o nosso coração e a palavra de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não compreendemos nada. É a obediência que nos leva à posse das virtudes da vida cristã. A obediência, ela é acessada ou torna essas riquezas disponíveis ao nosso coração, à nossa vida, através do exercício da oração. É a oração que predispõe o nosso coração à obediência desejada e, por conseguinte, à posse dos tesouros que Deus tem colocado diante de nós. Imaginem o que Jesus nos disse: pedi e dá-se-vos-á. Quando dois concordarem acerca de alguma coisa, de qualquer coisa, e assim pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Há tantas promessas maravilhosas que assustam, a gente nem acredita, e nem procura com afinco, com aquele desejo de ter ou morrer essa realidade na minha experiência de vida com Deus e para Deus, a gente nem procura, mas na verdade o que Ele disse está valendo, está à nossa disposição. Está dentro daquele conceito maravilhoso do que Paulo fala, e nós podemos olhar para o futuro que nos aproxima da eternidade, ou também para as coisas que acontecem no dia a dia, nas revelações da experiência de vivermos com Deus, de vivermos para Deus. Esse conceito que Paulo expressou quando disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de nenhum homem o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tudo que vocês pedirem em meu nome, meu Pai atende, meu Pai lhes concederá. Naturalmente, estou aqui falando da oração, e é uma coisa que eu amo, embora não seja o homem de oração, que meu coração todo dia fala para mim mesmo que eu preciso exercitar mais. Naturalmente, o conhecimento também é importante. O conhecimento adquirido através da palavra, dos estudos, é importante, porque sem o conhecimento nós não podemos saber o que Deus requer de nós. Por isso nós estamos lendo a Bíblia esse ano toda de novo. Abro um parênteses aqui para dizer uma coisa a você. De vez em quando a gente ouve até do púlpito alguém dizer: não é ler a Bíblia correndo, ler a Bíblia por ler a Bíblia. Quando alguém fala isso, você preste bem atenção qual é o contexto que ele usou essa frase, porque ela pode fazer sentido ali. Aí a gente vai aprender algo mais profundo, além do que
esse conselho maravilhoso de ler a sua Bíblia todos os dias. Leia lendo, leia a palavra de Deus. Então, esse conselho, se nós não tivermos cuidado, ele se tornará um mau conselho, mesmo que a pessoa que esteja, em algum momento, falando isso, esteja querendo dizer outra coisa, e não que você não deve ler a sua Bíblia. Está falando de como ler a Bíblia pausadamente, devocionalmente. Essa é uma forma de ler a Bíblia que devemos fazê-lo sempre. Mas ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, da página 1 à página, não sei qual é o número da sua versão, porque pode ter várias versões com número de páginas diferentes. Então, nós devemos ler a nossa Bíblia para adquirir conhecimento, mas aqui eu estou dizendo que o conhecimento e a verdade permanecerão abstratos, a menos que nós tenhamos comunhão com Deus. E essa comunhão é íntima e estreita quando nós cultivamos através da oração. Oração. Que privilégio nós cantamos. Oração, falar com Deus. Que maravilha nós podemos falar com Deus. Tem um bocado de gente que nós gostaríamos de falar e não temos acesso. Gente importante, gente bonita, gente famosa. A gente tem vontade de dizer, eu queria tanto falar. Você quer ligar para alguém e não consegue. Às vezes você não consegue falar nem com a moça que atende na mesa do médico, você está precisando marcar uma consulta. Elas ficam importantes, às vezes, secretário, aquelas coisas. Mas com o nosso Deus, nós podemos falar todo dia, toda hora, em qualquer lugar, em qualquer situação. Oração, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo, falei e repito, ele é o mediador entre nós e a palavra. Sem ele, a palavra não encontra em nosso coração lugar de inspiração, mas ele a ilumina e nos ajuda a reagir favoravelmente ao Pai, que nos convida a orar. Buscai-me e vivei. Todo aquele que me busca, me acha, quando me buscar, com toda a sua vontade, com todo o seu coração. Então, a oração é uma beleza celestial que Deus nos concedeu, que deve ocupar um lugar de suma importância, um lugar vital em nosso coração, na vida de um crente. Então, quero dizer, em primeiro lugar, o seguinte, que a oração é um requisito absoluto para a salvação. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Por mais limitada que uma pessoa seja, nasceu cega, nasceu surda, não tem condição de se comunicar bem, ela não tem as mesmas facilidades, está diante de limitações que nós nem podemos imaginar. Porém, quero lhes dizer uma coisa, ela tem e terá, até o final da sua vida, as mesmas oportunidades, porque Deus não encontrará nada que possa refrear o seu amor, de levar o conhecimento das boas novas, a salvação através da morte expiatória e da ressurreição de Cristo, chegar ao seu coração. Vai chegar ao seu coração, de uma fonte ou de outra, por uma forma ou por outra, mas em última análise, a pessoa, essa limitada, ou eu ou você, de posse de todas as nossas faculdades, nós vamos receber aquilo que precisamos, todos os homens precisam receber de Deus, a salvação, a certeza da salvação, mediante o pedido humilde ao nosso Deus. Senhor, recebe o meu coração, salva a minha vida, Senhor, para Ti. A súplica pela salvação é a oração, mesmo provinda dos lábios de um ímpio, de alguém que nunca teve
o que nós temos o privilégio de conhecermos a Deus e buscá-lo, como já aprendemos, em qualquer momento, em qualquer lugar, por tudo, por qualquer coisa, podemos orar a Deus. O ímpio que nunca falou com Deus, e que até então falou contra Deus, falou contra tudo que nós conhecemos como virtude e bondade e favor do nosso Deus. O dia que ele abrir a sua boca para falar com Deus, suplicando pela sua salvação, esta é uma oração que Deus disse que sempre ouvirá. Deus ouvirá. Sabe o que tem em comum aqueles que vivem seguros na salvação eterna? Várias coisas. Por exemplo, todos eles foram justificados tendo depositado a sua fé na expiação dos seus pecados, pelos seus pecados, realizada por Cristo. Não há salvação senão por meio de Cristo. Todos têm um louvor no seu coração, de gratidão, porque encontraram o Salvador. E, importante, todos eles oraram rogando a salvação da parte de Deus. Eu pedi um dia ao meu Senhor que me salvasse. Você também. Todos. Não ter orado, não ter feito essa oração, é estar sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo, sem a segurança, bem como sem a esperança e a realidade do céu. Você pode estar aqui dentro dessa igreja desde que você nasceu. Você pode ser membro da igreja presbiteriana Betânia ou de qualquer igreja batista, Assembleia de Deus, qualquer igreja. Você não pode sofrer o engano de achar que porque você está aqui dentro e faz parte do rol de membros dessa igreja, que você está salvo. Você só pode ter certeza da sua salvação se você já fez uma oração, pedindo ao Senhor que salve a sua vida por meio daquele que Ele prometeu, o seu Filho amado, Jesus Cristo. Nós só podemos ser salvos quando nós abrimos a nossa boca, conforme a palavra de Deus refuta a todo e qualquer outro tipo de pensamento em nosso coração. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Jesus é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou dos mortos, e que Ele está agora diante de Deus, realizando tudo o que é necessário para voltar e nos buscar a sua igreja, você será salvo, você é salvo, você está salvo. De outra forma, não há outro acesso, não há outro caminho, não há outra forma de nós recebermos essa bênção eterna. Não ter orado esta oração é não ter Jesus no coração. Quem não tem Jesus em seu coração como seu Senhor e seu Salvador, não conhece a Deus, não está salvo, não tem a alegria da salvação, não tem certeza. A igreja não salva, os pastores não salvam, ninguém salva, só o Senhor pode nos salvar, e é Jesus Cristo, o Salvador de todos os salvos. Segunda coisa sobre a oração. A oração é uma das mais seguras marcas do crente. A sua vida de oração é uma marca de segurança de cada um dos filhos de Deus. É impossível que alguém seja crente, mas não ore. Todo crente ora. Eu sei que você ora. Eu nem estou aqui pensando, será que tem algum irmão crente aqui que não ora? Você ora, todos nós oramos. O que nós estamos falando aqui é da preciosidade desse bem, dessa porta, desse veículo, e aprendermos como devemos viver melhor a realidade que ela nos capacita. Uma pessoa pode orar e mesmo assim não ser crente. Uma pessoa pode pregar
movida por um falso motivo, como podem fazer os falsos profetas. Uma pessoa pode estar envolvida em atividades cristãs com base em algum falso motivo. Muitas das externalidades da religião podem estar envolvidas em algum falso motivo, mas a oração, e mais ainda, aquela oração do quarto secreto, é difícil de realizar com base em algum falso motivo. Quando entro no meu quarto secreto para lhe falar a sós, meu Pai me vê em secreto, conhece todos os recônditos da minha alma, não há um ponto obscuro que Ele não conheça. Não posso ter falsos motivos, eu posso lhe falar tudo, não há segredo entre nós. É diferente quando eu oro aqui em voz alta com vocês, meu coração está diante de Deus, mas as minhas palavras não expõem tudo que vai dentro de mim. Nós somos assim. Então nós podemos, que eu falo não orar falsamente, porque isso jamais devemos fazer, mas podemos usar motivos fúteis, muitas vezes. E por isso as orações não são ouvidas, e por isso nós não somos abençoados. É absolutamente improvável que alguém possa ter comunhão com Deus com base em algum motivo impróprio. O capítulo 7 de Mateus nos fala sobre isso, quando nos diz que nos últimos dias os homens se assentarão no julgamento e dirão a Cristo sobre grandes e nobres feitos realizados em seu nome. Mas a resposta de Jesus a eles será: eu não os conheço, não conheço vocês. E Jesus diz lá qual é o destino dessas pessoas. Na outra face, Romanos 8,15, Paulo escrevendo diz que a adoção espiritual que nos tornou filhos de Deus nos leva a clamar em expressões verbais: Abba, Pai. Tão diferente. Meu Pai me conhece, sabe de todos os meus desvalores, coisas que eu detesto e ainda não me livrei delas, que vocês não sabem, nem minha mulher sabe. Às vezes nem eu mesmo sei das minhas capacidades ou incapacidades. A capacidade que eu quero dizer, coisas que já estão sob o domínio, pleno domínio e exercício da glória do Espírito em meu coração. As incapacidades são aquelas que são os fracassos ainda da minha carne, meus desejos. Por que isso ainda está dentro de mim? Deus sabe de tudo isso, mas eu posso me aproximar dele e dizer: meu Pai, que conhece a minha alma e não me despreza, nem a você. Deus não nos desprezou, por isso que nós estamos aqui. Outra coisa, em terceiro lugar, a oração deve ser para nós, discípulos de Jesus, o que a respiração é para a vida, o ar. Por isso, somos convidados e até ordenados pelo Senhor a orar. E um parêntese bem baixinho: no entanto, nenhum dever de crente tem sido tão negligenciado como a oração. Como nós somos falhos nisso, meus irmãos, minhas irmãs. Como nós temos falhado nisso. Mas nós precisamos mudar. Por isso que o Senhor fala essa palavra no meu coração e eu a trago ao coração de vocês também. A oração tanto é um privilégio quanto um dever. A oração, tal como qualquer meio de crescimento, requer, contudo, esforço, trabalho esforçado da parte de cada um de nós.
porque nós enfrentamos aqui dentro de nós uma resistência enorme. Quantas vezes você já teve vontade de vir à vigília de sexta-feira, a primeira sexta-feira do mês, e não veio na última hora? Quantas vezes você já disse, terça eu vou à reunião de oração da minha igreja, da nossa igreja? Você já disse, mas não veio. Talvez o ano passado inteiro você não veio. Você colocou um propósito, esse ano eu vou, mas você não veio ainda. Há uma resistência terrível. Teve um dia que você viria, mas deu uma dor de cabeça. Teve um dia que você viria, mas chegou uma pessoa na hora lá em casa, tocou o telefone, demorou demais o telefonema, você perdeu a hora. Você vinha, mas choveu, não vai dar para vir. Essas coisas todas, que nós não devemos mais classificá-las como estranhas, mas aquelas que já são motivo de nossa desconfiança. Eu disse que eu ia, então eu vou. Nada pode me impedir de fazer aquilo que Deus, se Deus colocou no meu coração, eu vou. Eu não troco aquilo que um dia eu disse, Deus intuiu dentro de mim que eu devo fazer assim, não abro mão. Sabe, essa coisa que de vez em quando a gente ouve alguém dizer, num dado momento, Deus me disse para eu fazer isso. Daqui a pouco eu encontro a pessoa andando para o outro lado, mas Deus não tinha dito para você fazer assim. Não, mas é que, então Deus não falou nada ao seu coração, ou então você é um desobediente, ingrato, que diz que ouve e se ouviu, não obedeceu. Ou então está dizendo que ouve e não ouviu coisa nenhuma e está usando o nome de Deus em vão. Devemos ser muito cuidadosos com essas coisas. Então, há uma resistência no nosso coração para fazer aquilo que Deus nos manda. É dever de nós crentes. Dirigimos a nossa vida sempre com oração, em oração, orando em todo o tempo. Embora nós tenhamos sido criados para desfrutar da comunhão com Deus, é o efeito da queda, do pecado em nós, quem tem deixado a maioria de nós indolentes, indiferentes, para com algo tão importante, nossa vida de oração, sua vida de oração. Em certo sentido, a oração deixou de ser o que deveria ser para todos nós crentes, algo natural. Orar é natural. Nossos encontros de oração é algo natural da dieta da nossa vida cristã. Reunião de oração, eu vou. De vez em quando tem algumas pessoas que trabalham na nossa casa, principalmente são da Assembleia de Deus. Normalmente elas dizem, seu Josué, na quinta-feira eu não posso sair tarde daqui porque eu tenho reunião de oração. Mas você precisa ficar um pouco tempo mais. Não, então eu peço demissão, mas eu não vou faltar à minha reunião de oração. Isso sim, que é decisão, que é definição. Outro dia, uma trabalhou lá em casa e deu toda a agenda dela para a gente, fez lá uns trabalhos na nossa casa. Esse dia eu tenho reunião de oração, esse tenho reunião de oração, eu não falto na reunião de oração. E eu fiquei pensando, que beleza, quando eu crescer, eu quero ser assim também. Quero ter minha vida assim também. Agora, o renascimento, o Espírito Santo em nosso coração, tem despertado em mim e em você um novo senso. Essa coisa que você sente, até os votos que ainda não cumpriu, para termos comunhão com Deus. E o pecado resiste ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo milita contra a nossa carne, ele está do nosso lado, ele está do lado do meu e do seu Espírito, o Espírito do Senhor, para nós vencermos essas dificuldades. E você precisa estar bem ciente de uma coisa, que Deus conhece o meu coração e o seu coração, e ouve nossas petições, mesmo aquelas que ninguém nunca ouviu, que nem o meu olho no espelho, vendo a minha cara, viu meus lábios se mexerem, estava aqui dentro de mim, aquelas não expressas que emanam do nosso íntimo. Deus conhece minha oração, sua oração, Deus conhece nossas orações. Pense nisso, nós somos transparentes para o nosso Deus. Isso que nós vemos,
estou todo coberto aqui com essas roupas, elas não cobrem nada em mim diante dos olhos de Deus. Minha pele não cobre. O que é invisível, meu espírito, minha alma está patente diante dos olhos do meu Deus. Meus pensamentos, tudo. O Senhor me conhece. O Senhor sabe como eu sou. E uma coisa maravilhosa, o Espírito Santo nos ajuda, intercede por nós. Lemos no trecho de Romanos, tão conhecido e amado por todos nós, capítulo 8, versos 26 e 27, que diz que o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar segundo a vontade de Deus, razão porque não recebemos ou não percebemos tantas coisas, mas Ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos, intercede por nós. Quando não sabemos como orar diante de alguma situação, ou quando nós não sabemos sobre o que orar em dada situação, o Espírito Santo vem nos ajudar. Isso é muito maravilhoso. Orar é uma coisa, parece que difícil, mas nós temos o céu a nosso favor. Minha carne é contra, mas o céu está a meu favor, a seu favor também. A oração é o segredo da santidade. Se é que a santidade, na verdade, envolve qualquer coisa de secreto. Mas a negligência da oração é uma das principais causas da estagnação da vida cristã. E é exposição ao perigo iminente. Deixar de orar é nos expormos a perigos iminentes. Vamos considerar aqui, en passant, o exemplo de Pedro, em Lucas, capítulo 22, versos 39 a 62, vou apenas mencionar. Jesus subiu ao Monte das Oliveiras para orar, conforme era seu costume, e disse aos seus discípulos: orai para que não entreis em tentação. Em vez de orarem, os discípulos ferraram no sono. Vocês conhecem o quadro. Jesus orando ali no Getsêmani. Isso aconteceu. Jesus voltou, eles estavam dormindo, orou, voltou, estavam dormindo, orou, voltou, disse: vamos, chegou a hora. O próximo quadro é o resultado disso. Caíram em tentação. E o que sucedeu a Pedro, sucede também a qualquer um de nós. Encontramos Pedro no meio daquela prova, querendo peitar um exército na faca. Pedro com a espada, querendo se livrar ou livrar a todos daquela situação, de uma maneira completamente inconveniente, improvável, ineficiente. A forma era: orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus os estava preparando. Pedro não orou. E o que aconteceu com Pedro pode acontecer com qualquer um de nós, em muitas situações. Cairmos diante de todos, porque já havíamos caído em particular, quando deixamos de orar, quando deixamos de cuidar da nossa vida, como a palavra de Deus nos diz que devemos fazer. Chegando já ao final, irmãos, da nossa meditação, uma pergunta que eu faço aqui apenas como retórica, uma pergunta retórica: por que nós oramos? Você já deve ter ouvido essa pergunta de alguém, ou talvez você já fez essa pergunta, ou se faz essa pergunta. Isso merecia aqui considerações maravilhosas, examinando textos, mas eu vou apenas responder
aqui algumas frases compiladas, porque você sabe disso também. Oramos porque Deus mandou e porque o nome dele é glorificado quando oramos. Esse é um motivo maravilhoso. Deus mandou, e quando oramos, damos glória ao nome do nosso Deus. Oramos porque a oração prepara nossos corações para o que vamos receber dele. Nós recebemos muito do nosso Deus todos os dias. Quem ora, percebe e agradece, e é feliz. Quem não ora, não agradece. Só percebe o que recebeu quando o que recebeu lhe faz mal. Tipo comida. Comeu igual um leitão. Nunca agradeceu a Deus pelo que comeu. Vou com indigestão. Aí lembra. Talvez até de orar pela indigestão. Não orou com a gratidão por aquilo que recebe de Deus. Oramos porque muito pode por sua eficácia a súplica do justo. E é através da qual Deus nos instrui e nos dá nossas ordens de marchar. Oramos para adorar a Deus, para louvá-lo, para expressar nossa admiração frente à sua majestade, sua soberania e seus atos poderosos. Oramos para confessar a Deus nossas transgressões, mesmo que sejam tantas, e para experimentar graça, misericórdia e perdão da sua mão. Oramos para agradecer a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito. Oramos para tornar nossas súplicas conhecidas dEle, aceitando o convite que nos deixou. Quando oramos, devemos nos lembrar de quem Deus é e de quem nós somos perante Ele. Ah, que prazer! Oh, que prazer! O contraste é tão grande que nós temos a alegria de pensar onde eu estou, de quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Devemos nos lembrar, primeira e principalmente, de que o nome de Deus deve ser conservado santo. Começo do conselho de Jesus, quando conceituou esse assunto, levando seus discípulos a como eles deveriam orar. Jesus não disse, quando vocês orarem, orem essa oração que eu vou aqui dar para vocês. Diz, quando vocês orarem, vocês devem orar assim. E deu os conceitos. Jesus não mandou nós decorarmos uma oração, Ele não deixou nenhuma oração para a gente decorar. Precisamos lembrar de quem Ele é, a fonte da nossa provisão, e de onde todas as coisas boas provêm, vem do Senhor. Devemos viver de maneira tal que tornaremos o reino de Deus visível, onde nós estivermos nesse mundo. Devemos estar sempre confessando pecados, pois essa é uma das marcas de garantia da vida do cristão. Eu já contei para vocês aqui, que quando eu era criança, na igreja eu ouvia muita coisa, e criança faz perguntas. E uma vez eu perguntei para o papai, pai, por que os adultos oram para Deus, ó Deus, eu fiz até assim com meu pai, perdoa a nossa multidão de pecados. Eu perguntei para o papai, por que ora, por que deixa ficar uma multidão de pecados? Perguntei para o meu pai. Nem me lembro o que o papai falou, ele deve ter dito, vai brincar, meu filho. Porque nós devemos orar sempre pedindo ao Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, não fui bem aqui, não falei bem, não pensei bem, faltei com alguma coisa. Devemos orar para que Deus nos proteja do maligno, que não caiamos em tentação. Devemos sempre nos lembrar do que é Deus, quem é Deus, e que Ele não deve nada a nenhum homem. Para nós não deixarmos que a empáfia tome conta do nosso coração,
Sabe, esse doutrinamento que sofre muito pelo desconhecimento da palavra, de gente ensinando a orar, dando ordem a Deus, exigindo seus direitos diante de Deus. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Salmo 115, verso 3 diz: tudo faz como lhe apraz, como lhe agrada. Deus é assim, perfeito. Finalmente, meus irmãos queridos, nós temos sido convidados a entrar ousadamente perante Deus. Lá em Hebreus está escrito: agora, por causa do nosso sumo sacerdote, Jesus, aquele que nos conhece, que viveu entre nós, que andou pelos nossos caminhos, que foi tentado como nós somos tentados, com a diferença de que ele nunca pecou. Nós somos convidados pela palavra, pelo Espírito de Deus, a entrarmos com ousadia diante do trono da graça, mas nunca com esperteza, arrogantemente ou presunçosamente. Eclesiastes 5:2 diz: nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Se há algum segredo em aprender como orar, não é diferente do segredo de qualquer outro empreendimento. Para alcançar objetivos em alguma coisa, precisamos praticar. Se você quer aprender como orar, então ore mais e mais e mais. E uma oração todo dia, de cada um dos nossos dias, pode ser essa, para começar, antes de começar a orar: Senhor, ensina a orar. Me ensina a orar. Me ensina a comer essa comida. Me ensina a viver essa realidade. Me ensina a experimentar a glória desses momentos. Me ensina a ser como Tu és, meu Senhor, meu Salvador. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos fazer juntos essa oração de novo? Senhor, ensina-nos a orar. Hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Deus tenha misericórdia de mim, misericórdia de você, misericórdia da nossa casa, da nossa igreja, dos nossos filhos, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, daqueles que ainda não o conhecem, que a boca daqueles que ainda não o confessaram, aprendam a fazer essa oração. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, me salva pelo sangue derramado naquela cruz, o sangue do Cordeiro. Se você nunca fez essa oração, esse é o momento de fazê-la pela primeira vez e sair daqui vivendo a alegria que ninguém pode nos roubar, da certeza da salvação, que ninguém nunca poderá nos tirar. Senhor, ensina-nos a orar. Vamos curvar as nossas cabeças. Pai de misericórdia, quão maravilhoso é o Teu amor, quão imensa é a Tua bondade. Nosso Deus é longânimo, é paciente, nosso Deus é perfeito, nosso Deus é maravilhoso. O Senhor se agradou de nós, sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo pelo qual alguém, se alguém houvesse, poderia arguí-lo, mas foi por puro amor, somente o seu amor, beneplácito, agradável, boa, perfeita vontade do nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos
ler a tua palavra, porque temos o Espírito Santo, porque temos todas as coisas que o Senhor já nos deu, tudo o que precisamos para vivermos uma vida reta, uma vida segura, uma vida na presença do nosso Deus amado. Muito obrigado, Senhor, por esse caminho, o caminho da oração. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender contigo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve esta oração. Ensina-nos a orar, ensina-nos a falar contigo, ensina-nos a ouvir a tua voz, ensina-nos, Senhor, a te obedecer, ensina-nos, Senhor, a ter autodomínio, este que vem pela força e pelo poder do Espírito que habita em nós. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos, nós queremos aprender. Dá-nos mais e mais amor por ti, mais e mais amor pelos nossos irmãos, mais e mais de ti, Senhor, nós queremos, mais do teu amor, mais da tua misericórdia, para ti, para vivermos para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, meu Deus, amém.